Então tá na nossa live a Simone Marques, o Jorge Mirim, a Tinoco está assistindo. A Tinoco fala assim, ó, a Van vai pagar o INSS e os impostos? Qual é a promessa aí do governo tucano, do nosso prefeito André Pacheco, para a vinda da Avan para o Rio Grande do Sul, para Viamão? E qual é a benesse que o outro tucano, o Eduardo Leite, vai dar para a Avan? São informações fundamentais que não estão circulando na cidade. Isso tem que ficar bem claro para a população de Viamão. Não se sabe qual é o projeto da Avan para Viamão, né? Então a população de Viamão está chamando a atenção de que isso seja publicizado, né? Tornado público. Está na nossa live também o Lota, a Nedi, o Jefferson Sando Ferreira. Bom dia, Nedi. O José Braz, Roberto Carboneira. Né? Então esse pessoal aí está na nossa live aí no Facebook. Privatizar. Sabe o que é privatizar? É tornar particular aquilo que era público. Nós temos vários parques na cidade de Porto Alegre. Aqui em Viamão a gente tem um parque. Esse parque tem o CEP em Viamão, mas é de propriedade do município de Porto Alegre. Esse parque é cercado em quase toda a sua extensão, mas ele é de livre acesso ao público em geral, independente da cidade que a gente mora, né? Se é Viamão ou se é Porto Alegre. Não é privado de alguém, ele é público. As praças de Viamão tem várias praças. Então uma delas já foi privatizada. A Praça da Santa Isabel foi privatizada e ali construída várias lojas comerciais. E, pasmem, a feira do peixe desse ano teve problemas, porque quem construiu as lojas e está explorando comercialmente os aluguéis daquela estrutura é uma empresa privada e queria cobrar da feira, dos feirantes, o espaço daquele bem público. Então esta empresa, né, que está gerenciando, né, ou lucrando com a Praça da Santa Isabel, é uma empresa privada. E aí você começa a ter entraves, porque não se é mais público, né? Não se é mais público este uso, porque tem um privado explorando esse uso. Então isso é privatização. E sabemos muito bem o que a gente está falando, porque a gente consome. A maioria dos produtos que a gente consome no Brasil são privados, são empresas que produzem esse bem e vendem no mercado consumidor, no mercado comercial brasileiro. E aí tem o que a gente chama de inflação. E se um produto falta no mercado, ou se um produto está sob controle de um monopólio só, de um dono ou de poucos donos, esse produto tem um preço majorado para cima. Isso chama a tal da inflação. Isso aí é uma explicação bem simplória para a gente poder ter o mesmo nível de compreensão do que a gente está falando nesse bloco. A gasolina é um desses produtos que
ou tinha, né, um monopólio brasileiro. Até 2014, o governo brasileiro controlava o preço da gasolina. Aumentava ou não aumentava, né? Por que ele tinha esse poder? Porque o Brasil tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, e lá em 2014, até 2014, a Petrobras era a única exploradora ou a maior exploradora de petróleo no Brasil. E com as suas refinarias espalhadas de norte a sul do Brasil, aqui em Canoas a gente tem a Alberto Pasqualini, uma das maiores refinarias. Após 2014 mudou drasticamente esta maneira de explorar e de controlar o preço dos seus derivados, do petróleo. Porque a Petrobras, da noite para o dia, inventou de que tem que vender, ou tem que dar, mais precisamente, toda essa riqueza para as multinacionais. Multinacionais essas que predominantemente são americanas, inglesas, algumas francesas, outras chinesas, mas a maioria o monopólio é desse grupo privado, são poucas petroleiras mundo afora. E sabemos que o preço da gasolina aumenta, o preço do litro da gasolina no Brasil não é alto por causa da Petrobras. A estatal entra com menos de 1%, um terço da composição total do preço da gasolina. O preço é abusivo, basicamente, por causa de dois problemas. Não são só esses, já vou deixar bem claro que não são só esses, mas são os principais problemas que a gente encontra no Brasil. Primeiro é a carga tributária, principalmente dos estados. O Brasil não é um país solidário na sua federação. Cada estado tem uma política de preço de imposto, de tributo. Uns cobram 12, outros 17, outros 18, outros 20, outros 25, outros 30. Esta política, ela é típica de um país capitalista, não solidário, não social-democrata, aonde que os estados disputam entre si a sua produção ou os seus atrativos para que as empresas multinacionais melhor explorem a riqueza brasileira e a mão de obra do brasileiro, que geralmente produz um exército de mão de obra. Uma coisa vai ligando na outra. E se tu tem muita gente na fila do desemprego, essa mão de obra barateia, mesmo que essa mão de obra seja qualificada. Então essa carga tributária, ela é pesadíssima por causa dessa disputa dos estados brasileiros e de não ter uma política de tributação tributária uniforme, solidária, aonde que a gente possa ter esta facilidade de circular, né, com as mercadorias, com a população internamente, que geraria muito mais recursos para esses estados e para o Brasil. O segundo ponto é o lucro das redes de postos de gasolina, no qual é notoriamente observada a prática de cartéis em todo o Brasil. Então,
como esses postos de gasolina, a cadeia, né, a engrenagem final de distribuição, de comércio desta gasolina e desse petróleo, basicamente, é privado. Né? São empresas nacionais, algumas, mas muitas representantes de bandeiras internacionais. Né? Shell, Ipiranga, tantas outras bandeiras que estão explorando esse filé comercial brasileiro. Então há uma exploração, um acordo que comprova que a tal liberdade de empresarial é mentira, porque eles combinam entre eles o quanto que eles vão vender a gasolina. Por isso que a gente volta e meia encontra uma promoção ou outra em um posto de gasolina. Se o cara está com estoque muito velho, muito antigo e não está rodando o dinheiro, ele dá uma baixada para vender a sua gasolina. Não é nada de benevolência, né, nisto por parte dos donos das empresas petroleiras e distribuidoras de gasolina no Brasil. A privatização é um outro problema. Né? Podemos dizer que é o terceiro, ou é o primeiro. Não tem uma ordem cronológica de qual é mais prejudicial para o brasileiro. Mas a privatização do setor de refino da Petrobras só para você ter uma ideia, a empresa Petrobras tem dezenas de refinarias no Brasil, espalhadas no Brasil, como eu já disse. Essas refinarias, a metade delas, só a metade delas, fazem 2,2 milhões de barris por dia de refino, né? De refino dos barris de petróleo. Eu fiz um cálculo para a gente ter uma ideia, né, do que a gente vai perder de dinheiro. Né? São trilhões de reais. Né? A privatização desse setor é refinado 2,2 milhões de barris por dia, pelo menos do ponto de vista prático, e nada vai acrescentar na diminuição dos preços dos combustíveis. Pelo contrário, a tendência é aumentar, tendo em vista que os combustíveis perderão a regulação do Estado, aquilo que eu falei no início da nossa conversa, ficando assim completamente à mercê da volatilidade do petróleo no mercado internacional. Hoje a gasolina, o governo brasileiro adotou a seguinte política de reajuste. É de acordo com o litro do dólar. A gasolina está convertida em dólar. Se o dólar sobe, se o preço na bolsa de valores sobe o preço da gasolina aqui. Então quem vai pagar somos nós, para que o grande explorador da bolsa de valores lucre com isso. Então privatizar a Petrobras, entregar o nosso petróleo, entregar as nossas refinarias, é um crime contra a soberania nacional e contra o povo brasileiro. Porque olha, assim, ó, o mundo capitalista, ele vive sob ameaça de guerra. Todo mundo vive. Aí o cara vai me dizer, não, Itamar, o Brasil não vai entrar em greve. O Brasil não vai entrar em greve. O Brasil é um país pacífico, não vai entrar em greve. Bom, mas anteontem o Bolsonaro queria invadir a Venezuela. É ou não é? Se chega um mais louco que o Bolsonaro lá e diz que vai invadir, o Brasil está em guerra. Aí, quem produz a gasolina, quem refina a gasolina, não é o brasileiro.
para botar nos seus tanques, nos seus aviões. Isto é falta de soberania. Esta é para quem gosta de guerra, para quem gosta de andar armado, para quem faz arminha. Então, se você gosta de andar armado, de fazer arminha, você entregar estratégias militares para o teu possível inimigo é burrice. A soberania que eu falo é outra. É independência econômica. É não depender de qualquer outro país. É você ter autonomia. O momento que você tem autonomia, tem tecnologia, tem ciência, você é soberano economicamente e politicamente. Então nós sofremos 2 erros estratégicos fundamentais. Primeiro é de defesa, de autodefesa, do nosso exército, das nossas forças armadas, que vão ter que comprar gasolina do inimigo, por exemplo. Outro é a soberania nacional, é o não depender do preço volátil do mercado. Por isto, até 2014, Dilma Rousseff e o PT estavam corretos na sua política de preço e de expansão tecnológica e produtiva da Petrobras. Esta é a grande sacada que todo o povo brasileiro deve ter e perceber que está sendo vilipendiado, que está sendo roubado pelo atual governo e equipe governista. A gente vai lá para aquela musiquinha e já volta.